bom dia, estudantes. Bem-vindos à nossa aula, bem-vindos à nossa última semana de aula. Eu espero que para a maioria seja a última semana de aula, se não para todos, né? Na aula passada estávamos falando de integral tripla, né? Lembram disso? Isso. Mas aí, olha, deu uma saudade de integral dupla, falei, eu vou voltar a falar de integral dupla. Só lembrando aqui, gente, vamos recordar aqui, vamos ver o slide. Suponha que a gente tem um sólido, tá? Que é uma região do espaço. Aí a descrição desse sólido assim, o conjunto de todos os ternos do R3, para os quais as duas primeiras estão num domínio, que é o subconjunto do R2, e o Z ele está entre duas funções de x e y, ou seja, Z está entre duas superfícies. Lembra disso? Então, eu tenho no plano x y, eu tenho uma região, né, onde foi construído o sólido, e teto e base do sólido estão entre duas superfícies, tá? E aí, o que eu quero? Calcular o volume desse sólido, né? A gente já viu usando que eu posso usar a integral dupla para calcular o volume desse sólido. Como é que eu calculo? Eu vou simplesmente calcular a integral dupla nessa região aqui, né, onde está a base do sólido, e aí o que vai ser? A superfície que está por cima menos a superfície que está por baixo, certo? Que limita ao sólido. Então, basta eu calcular essa integral dupla aí, que eu obtenho o volume do sólido. Já é uma revisão, tá, gente, para a nossa avaliação, tá? Agora, olha só, vamos focar só aqui dentro desse colchete. Se eu observar isto que está aqui, essa diferença, eu posso enxergar isso como sendo a função f de x, y, z igual a c, aplicado no valor final menos o valor inicial, né? Como se tivesse calculado, é claro que isso aí vai dar a mesma coisa que está lá em cima, tá? Mas isso aqui nada mais é do que a integral, tá, em relação a z de que função? Qual é a função que quando eu integro em relação a z que dá z? Estou falando isso aqui, ó. Uma função que eu integrei em relação a z, a variável de integração, e deu z. Que função é essa? 1, tá? Então, isso daí nada mais é do que a integral da função 1 em relação a z, tá? Aplicado nesse limite de integração. Ora, mas pelo que a gente viu na última aula, isso aqui, a integral dupla de uma outra função, isso é a integral tripla, tá? Então, integral tripla da função 1. Ou seja, eu posso também calcular o volume desse sólido por meio de uma integral tripla, tá? No caso, quando eu quero calcular o volume do sólido usando a integral tripla, eu descrevo a região, que é o sólido, e calculo a integral tripla, a função que eu vou integrar é a função 1. Tá? É a mesma coisa que a gente viu para a área, né? Na hora que eu quero calcular a área usando a integral dupla, eu calculo a área a integral dupla da função constante 1. Tá? Então, eu mesmo raciocínio. Então, olha só, eu não preciso de integral tripla para calcular volume. Eu posso calcular por meio da integral dupla. Mas a integral tripla também é uma ferramenta para isso. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu descrevo o sólido, o volume que eu quero calcular, e calculo a integral tripla da função 1. Qual é a região que eu tenho que integrar? É o sólido, cujo volume eu quero calcular. Tá? Lembra, Ana, disso para a área? É o mesmo raciocínio agora para o volume. Tá? Então, eu tenho aqui, olha, se o sólido ele é isso aqui, em que o Z, tá? XY é o D é um subconjunto do R2, e o Z está entre duas superfícies, duas funções de x e y, então o volume desse sólido pode ser obtido por meio da integral tripla na função constante 1. Ok? Então, eu quero usar a integral tripla para calcular o volume de uma esfera de raio A. O que eu tenho que fazer aí?
Ou seja, descrever o sólido, certo? Primeira coisa, eu vou descrever claramente como é que eu descrevo a esfera, tá? Usando a notação de conjunto. Então, vou delimitar a região do espaço, que é a esfera, e depois eu vou calcular a integral tripla de 1 nesse conjunto que eu vou descrever, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai ter que descrever qual é a esfera, né? Vou desenhar aqui Eu não vou desenhar a esfera porque eu não sei desenhar. Eu vou olhar aqui na... Todo mundo visualiza uma esfera. A esfera, olha, o centro dela aqui. Claro que a esfera é a mesma coisa, o volume vai ser o mesmo, independente da posição, né, do espaço que ela ocupa. E, portanto, a gente coloca uma com centro na origem, que tem raio A. E aí é isso aqui, tá? Então, a gente tem uma esfera que tem um certo raio A e a gente quer calcular o volume desse sólido. Então, primeira coisa, a gente vai descrever esse sólido, tá? Como eu descrevo a região do espaço que está limitado por essa esfera. Uma coisa que convém a gente observar é que ela é simétrica, né, em relação ao plano coordenado. Na verdade, é simétrica com relação à origem, tá? Então, eu posso calcular o volume do sólido que está acima do plano XY e multiplicar esse resultado por 2, tá? Isso já vai facilitar os cálculos, tá? Então, vamos focar no volume da esfera que vai estar acima do plano XY. A gente vai colocar aqui, passar aqui, ó. Se eu colocar aqui o plano, tudo que eu tenho acima, eu tenho exatamente abaixo. Então, a gente vai calcular apenas a parte da esfera que está acima, tá? Então, olha agora o sólido em questão, que a gente quer calcular o volume, é esse aqui, tá? A semisfera. Ele aí que a gente vai descrever. Então, supõe que o E aqui, que a gente queria calcular, é XYZ, que era a esfera, pertencente ao R3, x² mais y² mais i² menor ou igual que a². A gente quer calcular o volume dessa esfera. Aí a gente vai considerar parte superior, parte inferior. Aí eu vou chamar que o volume dessa esfera vai ficar 2 vezes o volume, chamar aqui de E+, tá, gente? A gente vai descrever o que está acima do plano XY. Aí lembra, na aula passada, quem vai ser o E+. Lembra na aula passada que a gente fez aquele exercício de descrever uma região do R3, tá? Então, a gente vai ter quais são os limites para o X, para o Y e para o Z, certo? Isso aqui agora, eu vou descrever aqui, X, Y, Z pertencente ao R3, e aí a gente quer agora determinar os limites para o X, para o Y e para o Z. Eu vou logo dizer assim, olha, esse X e Y vai estar lá no plano, a gente vai já identificar aqui, e vamos estabelecer aqui os limites para Z. É isso aqui agora que a gente quer. Estou olhando aqui o eixo Z, tá? E o plano XY. Quais são os limites, gente, para Z? Vai de 0, tá? Que é o plano XY, até a esfera, certo? Então, a gente vai ter o Z, ele é maior ou igual que 0. Porque vai daqui até essa superfície aqui, tá? Então, a gente vai agora na equação da esfera, como a gente fez na aula passada, e vai isolar aqui o Z, certo? Para escrever aqui a função em termos de Z. O que descreve essa superfície aqui? É essa equação da esfera, tá? Como a gente quer escrever o Z em função das outras variáveis, a gente vai isolar o Z aqui. Então, se eu isolar o Z aqui, olha, resolvendo essa equação, eu vou ter 2 soluções, já que é Z ao quadrado. Fica A ao quadrado menos x² mais y². Vou colocar aqui menos em evidência, tá, gente? Então, o mais, que é a parte que está acima do plano XY, e o menos que está abaixo. Então, a gente está interessado só na parte superior. Então, ele é limitado por isso aqui. Menor ou igual
eu vou colocar como se fosse uma função f de x e y é isso que a gente está dizendo, é a ao quadrado menos x quadrado mais y ao quadrado. E, portanto, né, o volume que a gente quer calcular, eu vou focar agora nesse aqui. Depois a gente multiplica o resultado por 2. Ele vai ser dado pela... Como é que eu vou calcular o volume de um sólido usando a integral tripla? De 1 em cima da região, né, que eu quero calcular. Então, isso aqui vai ficar... Acho que as minhas integrais aqui ficaram... A região é o E1 dV, certo? E aí, na aula passada, eu espero que vocês recordem como a gente fez como calcular uma integral tripla. Na verdade, a gente calcular uma integral dupla da integral, né, que a gente está aplicando. Cada uma delas vai ter o seu limite de integração. Primeiro eu vou escrever assim. Isso vai ficar a integral dupla em cima dessa região aqui. De quem? Aí a gente pega essa integral aqui. Quais são os limites de integração para o z que a gente já estabeleceu? Vai de 0 a essa função aqui, f de x e y. De quem é que eu estou integrando? Eu estou integrando 1. Essa é em relação a z, né, gente? A primeira. Lembra disso? Que, na verdade, a integral tripla, você calcula a integral mais interna e fica com uma integral dupla. Ok? Acabou, giz. Aí, olha, quando a gente calcular esta integral aqui, o que vai sair daqui vai ser uma função que vai estar em x e em y, certo? Então, daqui eu vou ficar com uma função, vou escrever assim, que vai sair daqui é uma φ de x e y. Portanto, o volume que eu estou querendo, ele vai ficar assim, integral, vai recair numa integral dupla, dessa função que vai resultar daí, a gente vai já calcular para ver o que é, tá? Pronto, é uma integral dupla. Agora, vamos... Como a gente fez na aula passada, isso aqui vai ser uma integral dupla, que eu vou calcular por meio de uma integral iterada. Eu preciso descrever essa região D, né? Como é que eu obtenho a região D, gente? Lembra que a gente está calculando isso aqui, né? A esfera Z. Estou enxergando aqui só olhando a projeção no... Como se estivesse de frente, tá? Mas isso aqui é a superfície, é o plano XY aqui. E agora, como é que eu obtenho a região D aqui, que é o que está no plano? Fizemos isso na aula passada. Isso, vai ser a projeção, vou projetar a esfera no plano XY, certo? Para a gente determinar, vou ver aqui tá aqui, olha, ver aqui os lá, a gente está... do sólido aqui. Agora eu quero saber qual é a região no plano XY. Valores máximos e mínimos, quais os pontos? Onde estão os pontos que a gente está pegando na região de integração? É só projetar o sólido no plano XY. Olha que vai ser aqui um círculo, certo? Esse círculo aí que a gente agora vai estabelecer. E nesse círculo, até onde o x? Qual é a variação do x? Qual é a variação do y? Tá? Então, a gente agora vai projetar o E aqui no plano XY para identificar quais as variações de X, quais a variação de Y, como é que é essa região, tá? Então, para estabelecer o D, vai ser o que? Ele vai ser a projeção do E1 no plano XY. Foi E1 que eu chamei EMAX. Ou seja, eu vou pegar a equação aqui, tá? Da esfera
x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual ao quadrado. Ao mesmo tempo vai estar na esfera. E também está no plano xy, que é o z igual a zero, né? Então, substituindo aqui, a gente vai ficar com x quadrado mais y ao quadrado mais a ao quadrado, tá? Estamos no plano xy, portanto, isso é a equação de um círculo, uma circunferência, né? Com raio A, tá? É aquilo que a gente viu ali no GeoGebra, tá? Então, a região de integração agora é esse círculo aí, porque a região de integração é tudo, né? O sólido é dentro também, tá? E aí precisamos descrever quais são os limites para x e para y, tá, gente? Qual é a variação de x aqui? Vai de menos a. E o y? Aí para cada valor de x que a gente pegar aqui, olha, o y ele está aqui, tá? Ele está entre, né, essa equação aqui, a parte negativa e a parte positiva. Aí a gente viu que a gente tem duas opções. Ou você faz a variação do x fixa e y em função do x, ou o contrário, certo? Ou também, se você quiser, ter menos trabalho, observa que a gente tem outra simetria, está aqui também. A gente pode fazer o cálculo só do primeiro quadrante, multiplicar o resultado por 4 também. Mas sabe o que eu estou achando? Claro que a gente sabe descrever assim, mas eu vou pensando que se a gente fizesse coordenadas polares ia ser tão mais fácil, não seria, não? Não é mais fácil descrever esse círculo aí em coordenadas polares? Eu acho, né? Então vamos calcular essa integral aqui em coordenadas polares, em vez de calcular em coordenadas retangulares. Então eu vou calcular esta daqui. Está sobre a região D. O que eu preciso fazer? Eu preciso descrever a região D usando coordenadas polares, né, gente? Depois fazer a conversão aqui, né, para o x, para passar as coordenadas em função de r e de θ. Então, vamos lá. As coordenadas polares, a gente pode descrever ela toda, que fica mais simples, nem precisa. Coordenadas polares, agora, quem são as coordenadas do ponto? R, vou descrever assim, e θ, tá? Então, me digam aí, esse círculo, qual é a variação do R em coordenadas polares? De 0 a A, certo? Vou dar uma variação do raio de 0 a A. E o θ, se a gente pegar o círculo todo, vai de 0 a 2π. Se você quiser fazer só o primeiro quadrante, de 0 a π sobre 2, tá? E aí, como é? Então, já tem a região de integração e agora essa integral ela vai virar assim, ó. Vou colocar primeiro o θ. Os dois são fixos aqui, né, gente? Então, tanto faz. Vou colocar de 0 a 2π. A integral que vai de 0 a A. E agora, olha, qual é a função? É essa daqui, tá? Então, agora eu tenho que converter a minha função para coordenadas polares, tá? Tá aqui a função, quem é a φ, é isso aqui, ó. Tá escrito bem aqui, tá? Então, nós vamos escrever agora essa daqui. Não escrevi aqui. Vou colocar bem aqui. Lembra que a φ de... Vou escrever aqui para ver se fica mais claro, tá? φ de xy, ela é quem? Ela é a integral que vai de 0 a f de xy. Quem é f de xy? É isso aqui. A menos x² mais y ao quadrado
sobre 1 dz, tá, gente? Lembra que essa daqui, que eu chamei de φ de xy, vai ser o que está aqui dentro do cochete. O que está dentro do cochete? Essa integral. Então, eu preciso agora só converter isso aqui para coordenadas polares. Onde tem x, r cosseno θ, onde tem y, r seno θ, tá? Ok? Aonde? Ah, no A, né? Obrigada. Tá, gente? Então, quando eu fizer isso aqui, o que vai ser φ de r cosseno θ, r seno θ? Vai ficar integral, que vai de 0 a 1. Aqui a gente vai fazer a conversão, né, gente? É só aqui que tem x e y, tá? X quadrado mais y ao quadrado vai virar o quê? Em coordenadas polares? R ao quadrado, certo? Que é o R ao quadrado, vai ficar A ao quadrado menos R ao quadrado. Aqui é constante, não está dependendo, vai ficar 1 dz, tá? Então, quando eu converter isto aqui para coordenadas polares, vai ficar assim. Integral que vai de 0 ao quadrado menos R ao quadrado, 1 dz. Aí lembra que eu já ia esquecendo. O que a gente tem que fazer quando converte para coordenadas polares? Tem o R, certo? Tem o R que aparece aqui, é a função multiplicada por R e as variáveis de integração. Agora, isso aqui era o dz, isso aqui foi o R, né? dr, dθ, tá? E agora é só calcular essas integrais, a integral tripla aqui. Acho que acabou o espaço ali. Que vai ficar, então, integral que vai de 0 a 2π. Integral que vai de 0 a A. O que a gente tem aqui, olha? Vamos calcular logo essa integral mais interna aqui, a gente já leva para lá o resultado, tá? Eu vou calcular a integral de 1 vezes R em relação a Z, certo? Vai dar o quê? O R é constante e a integral de 1 dz vai dar Z, então vai ficar RZ, certo? Integral mais interna lá vai ficar RZ, e eu vou aplicar nos limites de integração, que é de 0 ao quadrado menos R ao quadrado, tá? Agora, tem o dr e o dθ. De 0 a 2π, vai de 0 a A, tá? Quando a gente calcular isso aqui, então, vou aplicar no limite superior, e vai ficar A ao quadrado menos R ao quadrado. O Z está sendo substituído por... É o R que estava aqui, e aí eu substituí o Z. Vou passar o R aqui atrás, tá, gente? O R daqui, eu estou substituindo o Z pelo limite superior. Menos o valor que estava embaixo, que vai zerar, né? dr, dθ. Vou calcular essa daqui, tanto faz calcular uma e depois, ou as duas separadas, então, ou calcular uma e depois o resultado calcular, ou separar em duas. Aí a gente quer calcular agora essa integral aqui, de 0 a A, de podemos, se precisar, fazer aí uma mudança de variável, só para a gente enxergar, vou chamar U de A ao quadrado menos R ao quadrado. Portanto, du vai ficar menos 2R dr, certo? E então, aqui, ó, se eu fizer essa mudança de variável, vai ficar assim, integral que vai de 0 a A.
Isso aqui eu chamei de U, fica U elevado a meio. RDR fica então menos meio de DU. DU, vou colocar o menos meio aqui fora. E a integral de U elevado a meio, regra da potência, vou repetir o menos meio lá de fora, certo? Regra da potência vai ficar U elevado a meio mais 1, U elevado a 3 meios, e dividido por 3 meios, né? Menos 1/3. Quem é U? A ao quadrado, menos R ao quadrado, elevado a 2/3. Nem precisa, já tem isso aqui. Tá? Acho que todo dia eu resolvo essa integral, né? Porque ela aparece direto em coordenadas polares. Então, esse foi o resultado dessa que está aqui, né? Aí agora a gente vai pegar isso e calcular em relação. Então, vai ficar agora a última integral, de 0 a 2π. Ah, não, falta aplicar no limite de integração, desculpa, gente. Continuando aqui, ó. Agora eu vou aplicar aqui no limite de integração que vai de 0 a A. Então, vai ficar menos 1/3. Aí vamos aplicar no limite superior. Quando eu aplicar no limite superior, vai ficar A ao quadrado menos A ao quadrado. Vai zerar o primeiro, certo? Aí menos, quando eu for aplicar o de baixo, vai ficar 0 aqui, tá? Então, vai ficar A ao quadrado elevado a 2/3, certo? 3 meios. Perdão, 3 meios e 3 meios, certo? E aí vai cancelar, vai ficar elevado ao cubo, tá? Tá? Estão acompanhando? Tá, gente? Substitui o limite superior, zerou, tá? Quando eu substituir o limite inferior, vai dar 0, vai ficar A ao quadrado elevado a 3 meios. Multiplicando os expoentes, vai ficar elevado ao cubo. Então, olha só. Menos daqui com menos daqui, fazendo o jogo de sinal, vai ficar 1/3 de A elevado ao cubo. Certo? Esse, então, e aí agora é calcular a última integral. Já era a terceira, né? Integral que vai de 0 a 2π, de 1/3 de A elevado ao cubo, de θ. Tudo isso é constante. E aí, quando a gente aplicar, vai ficar integral de 1 de θ, vai ficar θ de 0 a 2π. Então, vai ficar 1/3 de A ao cubo. E vai ficar, quando eu aplicar limite superior, menos limite inferior, ficou 2π sobre 3 A elevado ao cubo, certo? Tudo bem? Tranquilo? Isso é o que, hein, gente? É só o volume da parte que estava em cima, certo? Aí o volume todo, multiplicar aqui por 2, tá? O volume que é o valor que a gente sabe, 4/3 de πr ao cubo, né? Então, agora o volume do sólido todo, ele é 2 vezes o volume que a gente acabou de calcular da parte de cima, que, portanto, vai ficar ok? Isso que a gente acabou de fazer, que eu tenho certeza que vocês gostaram. Deixa eu ver aí a cara de vocês. Não, isso que a gente acabou de fazer, a gente foi fazer cálculo de uma integral tripla usando coordenadas cilíndricas, tá? Que é o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Então,
Coordenada cilíndrica não tem novidade. É assim, porque eu apaguei o valor, o que eu tinha começado. A gente quer calcular uma integral, né? Que de em R3, uma integral tripla. Então, você calcula a integral mais interna, certo? E depois a integral dupla, você aplica coordenadas polares, certo? Vai calcular em coordenadas polares. Mais precisamente, vamos... E vocês vão ver que o processo é exatamente esse aqui. Claro, convertendo, como a gente fez aqui, ó. É isso aqui, ó. Tinha uma integral tripla. Quando eu calculo a integral mais interna, vai dar uma função de x, y. Agora eu vou calcular essa integral aqui usando coordenadas polares, tá? Mas para usar coordenadas polares, eu tenho que descrever essa região em coordenadas polares e converter isso aqui, né, para coordenadas polares. É exatamente esse processo aqui, que é o cálculo integral tripla. Não necessariamente é a função 1 aqui, tá? Pode ser uma função mais geral. Então, vamos ver aqui o slide, tá? A gente vai fazer ver outros exemplos de cálculo de integrais triplas em coordenadas cilíndricas. Primeiro, vamos entender o que é que se define como coordenadas cilíndricas. É a versão 3D das coordenadas polares, tá? Então, um ponto, lembra que o ponto em coordenadas retangulares, qualquer ponto do R3 ele é representado por um terno de números reais, certo? X, Y, Z. O que que esses ternos representam? O X, o Y e o Z no sistema de coordenadas retangulares ou cartesiana. Lembra que eles representam? Primeira aula. Isso. A distância orientada, tá, do ponto aos planos coordenados. Tá? E em coordenadas cilíndricas, também qualquer ponto do R3, ele vai ser representado por um terno de números reais, tá? E aí, o que que esses números representam? As duas primeiras coordenadas, o R e o θ, nada mais são do que as coordenadas polares da projeção do ponto no plano XY, tá? E a terceira coordenada é a distância orientada do ponto ao plano XY, ou seja, ela é a mesma coisa que o Z representa em R3, tá? As duas primeiras são as coordenadas polares, não do ponto, da projeção dele no plano XY. Isso aqui, gente, pega um ponto, olha aqui eu tenho um ponto no R3, tá? Então, ele tem coordenadas X, Y e Z, que representam as distâncias, cadê o Z aqui? Que representam, tá, as distâncias aos planos coordenados. O que que vai ser as coordenadas cilíndricas desse ponto? Projeto o ponto no plano XY. Tá? Tá aqui a projeção dele no ponto XY. Todo ponto no plano não tem as suas coordenadas polares? Então, agora eu pego as coordenadas polares desse ponto, que são o quê? A distância que ele está da origem, certo? E o ângulo que aquele segmento está formando com o polo, tá? Então, projetei o ponto, agora eu vou determinar as coordenadas polares, que é a distância que ele está do polo e o ângulo que esse segmento OP está formando, tá? Então, as duas primeiras... E a terceira coordenada? Ela coincide com a própria terceira coordenada dos sistemas retangulares. Claro ou não claro? Sim ou não, gente? Tá claro isso aí? Então, não tem novidade nenhuma. Projeta no plano XY, aí determina as coordenadas polares. E a terceira é a mesma do sistema cartesiano, tá? Portanto, eu também vou ter equações de mudança de coordenadas de cilíndricas para retangulares e vice-versa, tá? Então, olha só, quais são as equações de mudança de coordenadas? Tenho um terno que estão em coordenadas cilíndricas, R, θ e H. Quero passar para coordenadas retangulares. As duas primeiras são as mesmas coordenadas polares, portanto, vou usar as mesmas equações de mudança de coordenadas, tá? O x é o R cosseno θ, o y é R seno θ. E o Z coincide com o H, tá? Portanto, é a mesma.
para voltar a mesma coisa também. Se eu tenho as coordenadas retangulares x, y e z e quero obter as cilíndricas, eu uso essa relação que vem do teorema de Pitágoras lá no plano xy. Eu uso a relação do tangente e o h é o próprio z, ok? Vamos ver se entenderam aqui. Vamos localizar esse ponto aí no plano xy. Eu quero um candidato ou uma candidata para vir aqui marcar esse ponto. Se entenderam no sistema de coordenadas retangulares. Z, X e Y. Aí a gente tem um ponto, coordenadas cilíndricas do ponto 3, π e 5. Onde está esse ponto? Bora, eu quero um candidato, uma candidata. Vamos lá, gente. Não estou te chamando, calhou ainda. Gente, o que é que a gente tem que fazer? O que são... Primeiro lugar, se eu falasse para vocês, tá, vou marcar esse... gente, estou decepcionada com vocês, só para falar isso, tá? Para ficar registrado. Se você tivesse que marcar... Ai, pensei que o Williams vinha. Tivesse que marcar este ponto no plano XY, saberiam... Coordenadas polares de um ponto no R2, saberiam identificar onde está esse ponto no sistema, no plano? Como é que a gente faz, gente? Coordenadas polares. Construa uma circunferência com centro na origem que tem raio 3, não é assim? Vem aqui, construa uma circunferência, suponha que aqui tem raio 3. Tá? E a partir agora daqui, da interseção da circunferência com o polo, eu marco um ângulo de π radianos, como é positivo no sentido anti-horário, certo? Então, você vai marcar aqui, ele vai estar bem aqui. Tá? Essa é a localização no plano. Então, é a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou no plano XY fazer esse processo aqui. Então, ele vai estar bem aqui. O x é menos 3 e o y é 0, né, gente? No plano XY... x é menos 3, ele está bem aqui, tá? Isto é o quê? É a projeção dele. Localizei ele no plano XY. O que é que eu tenho que fazer agora? O que é que essa terceira coordenada representa? A distância que ele está do plano XY. Distância orientada. Se for positivo, ele está para cima. Se for negativo, ele está para baixo. 0, ele está no plano XY, tá? Agora, eu vou levantar 5 unidades... A partir daqui, vamos supor que 5 unidades sejam aqui. Pronto, aqui está a localização do plano. Era difícil vocês terem vindo aqui fazer isso? Não, né? Tá, gente? Entenderam? Entenderam? Localiza o ponto no plano XY que tem coordenadas polares 3 e π. E aí, sobe ou desce a quantidade de unidades que tiverem aqui. Tá? E você também obtém exatamente quais são as coordenadas retangulares dele usando as equações de mudanças de coordenadas, certo? X é igual a R cosseno θ, Y é igual a R seno θ. Então, posso fazer também aqui as continhas, tá? A primeira coordenada é o R, a segunda é o θ e a terceira é o H, tá? E usando as equações de mudança de coordenada, x é R cosseno θ, faz as continhas. O R é 3, o cosseno de θ é menos 1. Y é R seno θ e o Z é 5, tá? E aí você tem as coordenadas retangulares do ponto. Quero localizar este aí. Você saberia localizar no plano XY o ponto que tem coordenadas cilíndricas? Raiz de 2 e 3π sobre 4.
sabe? Como é que a gente faz? Constrói uma circunferência que o raio seja raiz de 2, certo? No plano, uma circunferência. Tá? Agora, isso aqui vai virar raiz de 2, tá, gente? Constrói uma circunferência que tem raiz de 2. A partir daqui, agora, eu vou pegar um ângulo, 3π sobre 4, certo? Portanto, eu vou ter aqui π sobre 4, 3π sobre 4 vai estar aqui, certo? Lembra que raiz de 2 é 1, alguma coisa, tá? Então, as coordenadas desse ponto vai ficar, que estão bem aqui, tá? Lembra que aqui também vai ficar π sobre 4. Se você usar relações trigonométricas no triângulo retângulo, que é o que a gente faz na equação de mudança de coordenadas, eu vou saber exatamente quanto vale esse x, quanto vale esse y. A gente vai já fazer essas continhas, tá? Então, localizei no plano xy a projeção do ponto. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou elevar... Era esse aqui? Não, não era, gente? Menos 2, tá? O ponto agora em questão que a gente quer localizar é esse aqui. P é raiz de 2, 3π sobre 4 e menos 2, tá? Tá, gente? Tá claro ou não? Vocês estão acompanhando? Tá todo mundo calado. Estão entendendo ou não, gente, o que eu estou falando? Ah, tá ótimo. Tá? Então, a gente localizou aqui no plano XY, tá? Ele está no segundo quadrante. E aqui. E agora, a gente vai descer 2 unidades, tá? Então, localização desse ponto aqui. Precisamente, quais são os valores das coordenadas desse ponto? Usa a equação de mudança de coordenada. X é R cosseno θ. Vou ver aqui o slide. O R é raiz de 2, o θ. X é R cosseno θ, que vai dar menos 1x. Y é o R seno de θ, que vai dar 1. E o Z, ó, tá, gente? Está no segundo quadrante, portanto. E o Z é o mesmo valor do H. Ok? E se eu tenho as coordenadas retangulares, como eu obtenho as coordenadas cilíndricas? Usando também as equações de mudança de coordenadas, certo? O R ao quadrado é x ao quadrado mais... O x é 1, o y é 1 e o z é 5 aqui. Então, o R é 1 ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado, que vai dar raiz de 2. Uso a relação de tangente de θ. Olha, a gente já fez isso aqui em aulas passadas. Tangente de θ, no caso, é 1. E a gente tem duas opções. Ou é π sobre 4 ou é 3π sobre 4. Mas como você olha o ponto, a projeção dele está no primeiro quadrante. Então, o ângulo é o π sobre 4. E o H vai ser o próprio Z, tá? Então, as coordenadas cilíndricas desse ponto são raiz de 2, π sobre 4 e 5. Tranquilo isso? Assim como cada ponto, ele tem uma representação, aliás, não é única representação cilíndrica, assim como não são as polares, tá? Então, eu posso também descrever superfícies usando coordenadas cilíndricas, tá? E a gente quer enxergar que superfície que tem equações em coordenadas cilíndricas R igual a 5. Primeiro, vamos imaginar, antes de fazer a conversão para coordenadas retangulares. O que vocês acham que é isso aí? E daí vem o nome coordenadas cilíndricas. É que R... Era R igual a quê? Dá para ver rapidinho o slide lá. R igual a 5. Tá, gente? Então, isso aqui lembra que a gente está no R3. Isso aqui a gente está descrevendo o conjunto de todos os pontos R, θ, H em R3. Qual é a única exigência? Que o R é igual a 5. O θ é livre e o H é livre. O que é isso? Uma esfera. Concordam com a Ellen?
a gente está dizendo o seguinte, vamos pensar aqui, primeiro vamos tirar aqui a altura, porque lembra que quando você projeta, você vai estar no plano, e coincide com as coordenadas polares, tá? Então, se eu tirar aqui, projetar isso aqui, no plano, o que é isso aqui? R igual a 5, L em coordenadas polares. Só a circunferência, certo? Tá, gente? R igual a 5 no plano é a circunferência. Então, quando a gente projetar aqui, é uma circunferência de raio 5. Tá? Aqui. Agora, o que a gente está dizendo? Tá? Eu pego todas as circunferências de raio 5, a altura está livre, tá? A gente exigiu alguma coisa para o H? Não, tá? Portanto, a altura está livre. Qualquer que seja a altura que eu pegar no espaço, tá? Pego bem aqui os pontos para satisfazer essa equação aqui. Quando eu projetar no plano XY, ele tem que estar aqui em cima dessa opa, aqui, projeção no plano XY aqui, gente. Ele tem que estar aqui em cima dessa circunferência de raio 5, certo? Pego bem aqui, qualquer que seja a altura, eu projetar, ele vai ter que estar aqui. Então, é essa circunferência com a altura livre, tá? Desloca, o que vai ser isso aqui? É o cilindro, tá? É a equação mais simples, coordenadas cilíndricas, a equação mais simples que tem é o cilindro. Não consegui enxergar claramente. Não tem problema. Usa a equação de mudança de coordenadas, fazendo a conversão aqui, tá? Você sabe o quê? O R ao quadrado é quanto, gente, fazendo a conversão? X quadrado mais y ao quadrado. Só que a gente está dizendo que o R é 5, então o R ao quadrado vai ficar igual a 5 ao quadrado. Então, o que é isso aqui? Em R3, x quadrado mais y ao quadrado igual a 5 ao quadrado, tá? Que é a equação do cilindro em R3. O Z está livre aqui, tá? Tá, Ellen? Porque tem o terceiro aí, né? Eu vou pular esse aqui. Z igual, não, vou deixar isso aqui. Z igual a R. Que superfície que está sendo descrita aí em coordenadas cilíndricas? É a mesma coisa aqui, a gente está dizendo, é o conjunto de todos os ternos H aqui. E o que a gente está exigindo? Ele chamou Z ali. Em função, gente, da identidade que existe, a terceira coordenada da cartesiana é sempre igual, da cilíndrica é sempre igual à retangular, tá? A gente costuma usar a mesma letra para cá, tá? Qual é a única exigência? Esse Z tem que ser igual a R, tá? Então, olha, qualquer ponto que você pegar, pega o ponto 1, θ está livre, a altura tem que ser igual ao raio, tá? Você pega os pontos que estão no plano Z igual a 1. Então, nessa altura aqui. Quando você projetar, ele tem que cair em cima dessa aqui. R igual a 1, que é a circunferência, tá? De raio 1. Então, os pontos bem aqui, eles que tem que estar nessa circunferência, porque quando você projeta, tem que cair em cima da circunferência de raio 1. Você pegar o R igual a 2, tem que ser esse ponto aqui, tá? Então, os pontos que estão na altura Z igual a 2, quando você projetar, eles têm que cair em cima da circunferência de raio 2. Então, eles vão ter que estar aqui, ó. Você pega o Z igual a 3, eles têm que estar aqui, ou seja, à medida que o R vai crescendo, quando é 0, vai dar 0, tá? Eles vão estar sempre em cima da circunferência aqui, tá? Vai descrever aqui um cone. Como eu vejo isso também? Fazendo a equação de mudança de coordenadas, tá? Eu tenho que Z é igual a R, mas eu sei que o R é ao quadrado. Se eu elevar ao quadrado dos dois lados, vai ficar igual a Z ao quadrado, concorda?
Por que eu levei ao quadrado? Porque a relação que eu tenho é do x quadrado mais y quadrado igual a r ao quadrado. E aí eu vou ter que ir z ao quadrado, vai ficar isso aqui é x quadrado mais y ao quadrado, tá? Que é a equação do cone. Ok? Tinha mais, você não vai dar tempo. Agora é o seguinte, eu quero descrever, eu quero fazer um esboço da região do R3 que tem essa descrição aí em coordenadas cilíndricas. Leiam, pensem bem aí nessa região que é, como é que está sendo descrita. O E é formado por todos os ternos. Aí, olha, o R, ele varia entre 0 e 2. O θ varia entre menos π sobre 2 e π sobre 2. E o Z, que representa a altura, vai de 0 a 1. Conseguiram visualizar o que é isso aí? Hein? É um semi... Sim, mas com uma altura limitada, certo? Entenderam o que o Calil falou? Ele falou que era um semicilindro. Na verdade, é só uma fatia, né? É uma meia bolacha, digamos assim. Gente, sempre primeiro a gente pensa no plano, como é que é em coordenadas polares no plano, a parte do plano aqui. Você com certeza sabe descrever essa região aqui no plano, que lembra que depois é só você levantar isso aqui e colocar a altura. Então, me diga aqui que região é essa aqui no plano XY. O que está dizendo aqui? O raio vai de 0 a 2, tá? Então, seria o quê? Círculo com centro na origem, raio 2. Mas serve toda a região aqui? Qual é a limitação do ângulo? De menos π sobre 2 a π sobre 2, tá? Então, só serve a parte que vai daqui de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, é essa região aqui. É a base do sólido no plano XY, certo? Agora, eu vou saber desenhar isso aqui. Então, é esse aqui, olha. Meio semicírculo aqui, que é o que está aqui. E agora, o que a gente está falando para a altura? Ela vai de 0 a 1, tá? Então, você levanta isso aqui, uma unidade aqui. Tem esse pedaço aqui, tá? Ficou ótimo o meu desenho, né, gente? Tá? Ficou claro aí para mim essa descrição aí? Agora eu quero fazer o contrário, tá? Tá descrita a região e eu quero descrever usando coordenadas cilíndricas. Ela está descrita em coordenadas polares, que é o que a gente vai ter que fazer para fazer o cálculo de integral em coordenadas cilíndricas. Então, é a região do espaço que está dentro do cilindro, x quadrado mais y quadrado igual a 4, e entre os planos. Eu vou descrever assim agora, olha. A variação de R, a variação de θ e a variação de H, tá? Primeiro vamos focar no plano XY. É a região que está dentro do cilindro, x quadrado mais y quadrado igual a 4. Projeta esse cilindro no plano XY, dá o quê?
Não, estou falando para você projetar o cilindro no plano XY, fazer só aquela parte, cadê lá? O círculo, certo? De raio 2. Tá, gente? Tá claro? Eu vou olhar primeiro no plano XY para fazer a descrição em coordenadas polares. Então, pega o cilindro e projeta no plano XY. Vai dar a circunferência, que é isso aqui, ó, o cilindro. X² mais Y² igual a 4. Aqui Z está livre. No plano XY, Z igual a 0. Tem a circunferência aqui. Você sabe descrever essa circunferência? Ele não está dizendo que é a região interior ao cilindro? Você sabe descrever esse círculo em coordenadas polares? Então, diz para mim qual é a variação do R aqui. De 0 a 2. Qual é a variação do θ? De 0 a 2π. E agora vamos olhar o que ele diz lá para a altura. E está entre os planos Z igual a menos 5 e Z igual a 5, certo? Agora que sim, é uma parte do cilindro limitada, tá? Então, vai de menos 5 a 4, tá? Simplesmente é assim que a gente está descrevendo. É isso aqui, ó, a gente tem um cilindro, tá? E aí limitou por dois planos. Plano Z igual a 5 lá embaixo, Z igual a menos 5 embaixo, Z igual a 5. Então, a gente está descrevendo essa parte aqui do sólido. Na hora que nós projetamos no plano XY, e não apareceu aqui a projeção. Aqui, ó, que é exatamente o círculo que a gente descreveu, tá? Projeção no plano XY. Agora, eu quero descrever essa região aí. O sólido primeiro octante que está abaixo desse paraboloide. Está abaixo do... Como assim? Do sim, a localização dele aqui, ó. Gente, numera assim, ó. Positivo, positivo, aí tu começa a contar primeiro, acima do plano XY, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, assim como eu conto no... Aqui, ó. Acima do plano XY, aí primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aí abaixo tu conta de novo, quinto, sexto, sétimo, oitavo, tá? Então, olha, está no primeiro octante e está abaixo do paraboloide. Então, vamos identificar. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos localizar no plano XY o que ele está falando. Bora ver o slide ali. A gente tem esse paraboloide. Z igual a 4, menos x² menos y². E ele quer a parte do sólido que está no primeiro octante e abaixo do paraboloide. Então, esse paraboloide observa que o valor máximo que ele atinge é 4 e a partir daí ele começa. Então, ele vai fazer a interseção com o plano XY, tá? E na interseção a gente quer pegar só a parte que fica no primeiro octante. Vou mostrar aqui o desenho para vocês que o meu é ruim, né? Meu desenho. Tá, gente? Então, é isso aqui, olha. Agora vocês vão ter que se contentar com o meu desenho do paraboloide, tá? Então, aí eu quero o volume do sólido que está abaixo do paraboloide, tá? E no primeiro octante. Então, a gente quer delimitar a região. Qual é a variação de R? Qual é a variação do θ? Qual é a variação de Z? Ok? Então, eu vou descrever esse sólido só primeiro octante aqui. Aqui é o X positivo e Y negativo. Então, ele vai estar só aqui, tá? E limitado pelo paraboloide, ok? Então, gente, como é que eu vou enxergar qual é a região que ele está tocando o plano XY? Como é que eu vejo isso?
Isso, eu faço a projeção do paraboloide com o plano XY, porque eu vou identificar a parte que ele toca o plano XY. Para eu identificar essa parte aqui, tá? Esse D aqui, ele é a projeção do E no plano XY. Representar assim, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o paraboloide, equação que foi dada, x² mais y², e vou fazer a interseção com o plano XY. Porque lá que está o limite máximo, até onde, né? Você não vai poder pegar um ponto XY aqui, ele vai estar limitado aqui, essa interseção aqui. Quando a gente fizer isso aqui, o z vai ser 0, vai ficar x² mais y² igual a 4, que é 2², tá? Então, no plano XY é limitado por essa circunferência de raio 2, tá? É este que a gente quer descrever aqui, a parte de R e a parte do θ, tá? Então, esse aqui, pronto, agora vai ficar uma circunferência de raio 2, está bem aqui. X, Y. Agora, ele diz que é só a parte que está no primeiro octante, certo? Portanto, é a parte, aqui no plano XY, é a parte do primeiro quadrante. Qual é a variação do ângulo aqui, gente? De 0 a π sobre 2. E de θ está claro, né? Que vai de 0 a 2. Então, isso aqui vai de 0 a 2, que é o raio, que é o R. O θ, como é só no primeiro quadrante, de 0 a π sobre 2. E qual vai ser a variação do Z? Ele vai do plano 4, não, porque se estiver bem aqui, vai ser 4 aqui, será? Porque ele fica dependendo, para cada Rθ que eu pegar, ele vai me dar o valor aqui, tá? Então, isto aqui agora é função desses dois aqui. Então, vai de 0, mas não é fixo, tá, gente? E fica relacionado aqui, olha, menos, convertendo para coordenadas polares, é x² mais y² R ao quadrado, tá? Estou descrevendo, então, essa região. Bom, então, agora que eu acredito que a gente já sabe descrever região em coordenadas cilíndricas, vamos ver como calculamos as integrais. Depois a gente escreve mais, se der tempo. Como é que eu faço o cálculo de integrais usando coordenadas cilíndricas? Suponho que eu tenho uma região, a região de integração é o E, o D é isso aqui, é uma projeção no plano XY, e o Z está entre duas funções de XY, então entre duas superfícies, tá? Quero calcular a integral de uma função de 3 variáveis na região E, tá? Então, é aquilo que a gente fez no início da aula para calcular o volume da esfera, tá? Integral tripla, lembra que primeiro eu vou calcular a integral mais interna em relação a z, que está entre duas funções de x e y. Quando eu faço o cálculo dessa primeira integral, o resultado disso vai ser uma função em x e y, certo? E aí eu recaio no cálculo de uma integral dupla de uma função em x e y. Tá? Então, preste atenção, por enquanto a gente não passou nada para coordenadas cilíndricas. Tem uma integral tripla, eu calculo a primeira integral nos limites de integração, que são entre duas funções, entre duas superfícies. Quando eu faço o cálculo dessa primeira integral, o que vai sair daí é uma função em x e y. Aí eu coloco esse resultado, estou com uma integral dupla. Esta integral dupla que eu vou calcular usando coordenadas polares, tá? E isso que é calcular em coordenadas cilíndricas. Então, olha só. Agora, a integral dupla que restou, eu vou calcular em coordenadas polares. E aí eu faço a conversão da região para coordenadas polares, tá? Pode ser que o R e o θ estejam entre dois valores fixos. Pode ser que não. Pode ser que o R esteja entre duas funções de θ, ou θ entre duas funções de R, tá? Vamos supor aqui que, ao converter o R, fica entre duas funções de θ.
Nem sempre é constante, tá? Então, é simplesmente eu calcular essa integral aqui, gente, em coordenadas polares, que eu estou piamente acreditando que vocês sabem fazer isso com muita desenvoltura. Estou certa? Em coordenadas polares. Tá? Aí, olha como é que eu faço agora em coordenadas polares. Lembra, vou calcular isso aqui. Vou primeiro aplicar no que é fixo, que é o θ. Então, o θ vai variar de alfa a beta. Agora, calculo a outra que varia entre as duas funções, h1 de θ e h2 de θ, de quem? Da função que está aqui, certo? Mas como eu estou calculando coordenadas polares, eu tenho que converter esse x e esse y usando as equações de mudança de coordenadas. Aí eu converto, coloco o r aqui, né? Aquele jacobiano, dr dθ. Simples assim. Ok? Agora, só lembrando, mas quem é mesmo? Lembra que essa f, como é que eu passo ela para coordenadas polares? A f de xy, lembra aqui, olha, voltando aqui, quem é a f? A f é essa aqui, olha, essa integral. É só eu vir aqui, aonde tiver x e y, eu faço as mudanças. Venho aqui, ó, ela é isso aqui. Onde tem x, tem y, vai ficar r cosseno θ, r seno θ, tá? Volto, coloco lá na integral, vai ficar tudo isso aqui, parece grande, né? Parece imenso, como é que eu vou memorizar tudo isso? Não, não precisa, é só entender e fazendo as continhas, um de cada vez, certo? Vamos fazer aqui 10 exemplos, que aí sim vocês vão ficar preparados. Vamos calcular essa aí. Quero calcular essa integral. Nenhuma novidade aí, porque já foram dados os limites de integração. É um cálculo simples. Eu nem preciso saber que isso aí está em coordenadas cilíndricas, nem retangulares, nem nada. É calcular uma integral. Está dito quem são as variáveis de integração. Estão dados os limites de 0 a r ao quadrado de r dz dr dθ. Vamos calcular essa aqui? Olha aqui as variáveis dz, dr, dθ, certo? Então, a primeira aqui que está é em relação a z. Z, então, está variando de 0 a r quadrado. Calcular essa. Eu vou calcular uma internamente, mas se a gente quisesse, poderia fazer como 3 integrais unidimensionais, né, gente? Produto de 3 também, porque isso aqui passaria o r para cá, dθ, r dr e dz. Então, vamos calcular a integral. Vai de 0 a r ao quadrado de r dz. Calculando a integral mais interna. Dá quanto aqui, gente? Ai, vocês estão demorando para dizer isso. Já estão me dando o resultado final, já aplicaram o limite de integração e tudo. Desculpa aí, gente. Estou mais devagar. Então, quando eu calcular, vai ficar constante R e vai ficar Z. E aí a gente vai aplicar nos limites de integração e vai ficar R ao cubo. Muito bem. Agora, então, a gente vai calcular a outra, que é a integral que vai de 0 a 2, de R ao cubo dr, né? E vai ficar, a variável é o R a quarta sobre 4, que vai de 0 a 2, e vai ficar 16 dividido por 4, que vai ficar 4. E, por fim, a gente vai calcular a terceira, integral que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, de 4, que eu vou colocar constante aqui, dθ, e vai ficar 4 θ, que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, certo? Que vai ficar θ, que quando eu aplicar nos limites de integração, menos a parte de baixo,
E vai ficar 2 sobre 2, né? Vai ficar 4π. Vai ficar π sobre 2 sobre π sobre 2, vai ficar 2π sobre 2, certo? Tranquilo, posso colocar uma dessa na nossa avaliação de quarta? Muito bem, gente. E posso colocar uma dessa aqui também? Não, vocês nem leram ainda, gente. Será que é por causa da raiz ali? Use coordenadas cilíndricas. Qual é a diferença ali? Para calcular essa integral, e sobre a região E, está dizendo qual é a região E. Então, olha só. Lembrando que foi dito ainda há pouco, né? Como é que eu faço a conversão para as coordenadas cilíndricas? Primeiro, eu vou ter que descrever a região E. É a região que está dentro do cilindro e entre os planos. Lembra que a gente acabou de descrever ainda há pouco essa região aí? Tá? A gente já fez a descrição. Ela está dentro do cilindro. Quando a gente projetou esse cilindro, deu a circunferência de raio 2. Então, o R vai de 0 a 2. Circunferência de 0 a 2π. E o Z de menos 5 a 4. Essa daqui. Essa é a região que a gente quer integrar. Tá? Então, a gente quer ir. Qual é a função que a gente quer integrar? Vou colocar aqui a função f de x, y, z. Então, lembra que para calcular essa integral usando coordenadas cilíndricas, é só a gente descrever a região em coordenadas cilíndricas, já descrevemos, né? E a gente vai fazer a conversão da função para coordenadas cartesianas, certo? Sim, depois, na hora de colocar o R, fazer a conversão para coordenadas polares ali. Que é o R, certo? Aqui, olha aqui, quando eu fizer isso aqui em R, θ e Z, tá? Vou passar para as coordenadas cilíndricas, tá? Usando a equação de mudança de coordenadas, x² mais y² é R ao quadrado, certo? E a raiz de R ao quadrado vai ficar R. Então, essa é a função que a gente vai integrar. Então, colocando aqui f era com x². Aqui. x² mais y². Isso vai ficar a integral, tá? Vou colocar, então, o limite de integração, vou começar aqui pelo 2π, tanto faz, de 0 a 2. O z, de menos 5 a 4. A função que eu vou já convertido agora para coordenadas cilíndricas é R. E aí, lembra que tem o R, né, gente? R, dz, dr, dθ aqui. Esse aqui é o R da função. R, dz, dr, dθ. Certo? Aqui, olha, a gente só tem aqui o integrando em R². A gente pode até expressar isso aqui como 3 integrais unidimensionais. Vou colocar aqui, separar aqui. O que eu tenho só em θ, que não tem nada em θ, então é integral de 1, colocar aqui para ficar assim. Ver se fica mais claro, tá, gente? Vou separar, porque o integrando que a gente tem aqui é em R. A outra que vai ficar de 0. E as variações são todas constantes, tá? De 0 a 2, de quem? R ao quadrado, dr, e aí outra que a gente tem em Z. De menos 5 a 4,
dz. É calcular 3 integrais unidimensionais aí. A primeira que integral de θ vai dar θ, né? Aí eu vou aplicar nos limites de integração, que vai dar quanto, gente? Vai ficar 2θ de cima menos 0 de baixo, tá? 2θ não, 2π. Gente, estão acompanhando ou não? Estão acompanhando as contas aqui? Deixa eu colocar para cá. Deixa eu escrever aqui. Aqui, ó. A primeira integral lá vai ficar θ, né? Aí os limites de integração, de 0 a 2π. Quando calcular a segunda integral, integral de r ao quadrado, vai ficar r ao cubo sobre 3. Limite de integração, de 0 a 2. E a terceira integral, integral de 1 dz, vai ficar z. E a gente vai aplicar no limite de integração, que vai de menos 5 a 4. Certo? Limite superior menos limite inferior. Aqui vai ficar 8, né? Limite inferior vai zerar. E aqui vai ficar 4 menos 5, vai ficar 9. 9 vezes 8, 72, vai dar 4. 144, 3 e o π. Certo? Tranquilo? Posso colocar uma dessa? Viu que não era difícil? Vamos calcular essa outra aqui. A gente quer calcular essa integral e usando coordenadas cilíndricas, que vai ficar mais simples do que se a gente substituir ali em coordenadas cartesianas. Quem é a região de integração? É o sólido do primeiro octante que está abaixo do paraboloide. Não, só isso, está no primeiro octante e abaixo do paraboloide. Então, o primeiro octante ele já está dizendo, está acima do plano XY. Só um minutinho para eu pegar aqui a função. É x mais y mais z. Abaixo do paraboloide e no primeiro octante. Descrevemos ainda há pouco essa região, lembra? Certo? Tá no, quando a gente projetou o paraboloide, no plano XY ficou o círculo de raio 2. Certo? No primeiro, portanto, o R vai de 0 a 2. Está no primeiro octante de 0 a π sobre 2. Tá? E de 0 até o paraboloide, que em coordenadas cilíndricas fica isso aí. Então, variação do R de 0 a 2, variação do θ de 0 a π sobre 2, essa é a região de integração, gente. E paraboloide, que é 4 menos x² menos y² fica r ao quadrado. Tá? A gente acabou de fazer esse exercício, por isso eu estou colocando aqui. E qual é a função que eu quero integrar? É essa função aqui, f de x, y, z, x mais y mais z. Tá? Então, temos que converter para coordenadas cilíndricas, essa função aqui. Tá? Para escrever essa função, para que ela fique em função de r, de θ e de z, nós vamos usar aqui as equações de mudança de coordenadas. O valor do x, o valor do y e do z correspondente. X vale quanto em coordenadas cilíndricas? R cosseno θ
R cosseno de θ, mais o y, R seno de θ, e o z é a mesma, né? É a mesma coordenada nos dois sistemas, tá? Então, pronto, já fizemos a conversão. É só calcular a integral tripla em cima dessa região, desta função aqui. Portanto, vai ficar integral. Agora a gente veja que z não é constante. A variação de z ela está entre uma função de r, tá? Integral mais interna tem que começar por aqui. Esses dois não estão entre duas variações de valores constantes. A ordem aqui então tanto faz. Vou colocar 0 a 2π. O r varia de 0 a 2. O z varia de 0 a 4 menos r ao quadrado. E a função que a gente vai integrar. A gente tem r e r aqui, eu vou colocar em evidência. E vou escrever r cosseno de θ mais seno de θ mais o z. Tudo isso, né? Apaguei aqui, ó. Introduz o R aqui, tá? O R, que é o fator de conversão para coordenadas polares. O mais interno é em relação a Z. Depois eu coloquei em relação a R. E em relação a θ. Agora é só calcular essa integralzinha, que vai ser aqui, ó. A gente pode multiplicar também esse aqui, vai ficar r ao quadrado vezes essa primeira parcela que não tem z, né? Vai ser constante. E aqui vai ficar z vezes r, aí tem z, tá? Como tem muita continha aí para fazer, a gente vai acompanhar pelo slide, porque se eu for escrever... Hoje é até 1 hora, né, gente? Se for escrever, vai até 1h30, tá, gente? Eu quero saber se tem alguma dúvida até aqui. Tá claro aí o que a gente fez? Identificou a região, identificado a região de integração em coordenadas cilíndricas, que a gente já tinha feito ainda há pouco, tá? Agora, faço a conversão da função para coordenadas cilíndricas, e aí é calcular a integral tripla, variação de r, variação de θ, variação de z, sem esquecer que quando esse r vem da conversão, tá? Para coordenadas polares, ok? Então, vamos aqui acompanhar o cálculo da integral, tá, gente? É essa integral aqui que a gente tem que calcular. Vamos calcular a integral mais interna, tá? Que é em relação a z. Então, é isso aqui que eu falei. Vamos se arrumar. Eu tenho r aqui, vai ficar r ao quadrado e z vezes r, ok? A primeira parcela, ela é uma constante, vai ficar tudo que está aí vezes z, certo? E a segunda parcela vai ficar z ao quadrado sobre 2, ok? E o r é o constante. Agora, nós vamos aplicar no limite de integração. Quem é que a gente vai substituir? Limite de integração, quem é que a gente vai substituir pelos valores? É o z, que a gente integrou em relação a z, tá? Então, onde tem z, eu vou substituir pelo valor final menos valor inicial, tá? Então, a gente tem z bem aqui, que vai ser multiplicado por essa aqui. Então, vai ficar 4r ao quadrado menos r à quarta, que multiplica tudo isso aqui, tá? Primeiro aqui, substituindo. E aqui eu tenho z ao quadrado. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, elevar ao quadrado e multiplicar por r. Ok? Desenvolvendo o quadrado primeiro vai ficar 16, que está multiplicando por r. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai ficar 8, r ao quadrado, que está multiplicando pelo r, fica r ao cubo, tá? E o quadrado de r ao quadrado, que é r à quarta, multiplicando por r, r à quinta. Ok? Então, isso dá o resultado
dessa primeira integral aqui. E agora, então, a gente vai pegar esse resultado e calcular na integral aqui, que é em relação a R. Faltou aqui o dr. Ah, é, que ainda tem tudo isso aqui. Tá, gente? Simplificando aqui, 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4. Ok? Então, ficamos com essa integral aqui para resolver em relação a R. Por isso que falei que, se eu fosse escrever tudo no quadro, ia demorar muito. Ok? Agora, olha só. Tudo isso aqui é constante em relação a R. Então, e aqui é simplesmente polinômio, uma função polinomial, tá? Regra da potência em tudo aqui. Vou integrar aqui primeiro, vai ficar 4r ao cubo sobre 3. R à quinta sobre 5. Tudo isso é uma constante, eu repito a constante. E regra da potência aqui também, tá? R ao quadrado sobre 2, como tinha 8, simplificando fica 4. R ao cubo, R à quarta sobre 4, simplifica aqui. E R à sexta sobre 2. Aplicamos aqui nos limites de integração, de 0 a 2. Ou seja, aonde tem R eu vou substituir por 2 no primeiro momento. E depois por 0 que vai zerar, né, quando eu substituir. Substituindo e fazendo contas, vai dar esse valor aqui. Então, o primeiro aqui fica 64 sobre 15 e o restante aqui 16 terços. Já terminou? Não, ainda resta uma integral para calcular, que a gente vai calcular. Meninos, vocês estão perdidos, querem informação? O 4. Ah, daqui. Porque era falando com o colega aqui que ficou na dúvida, lembra que a região de integração, ele falou que estava abaixo do paraboloide, aqui 4 menos x quadrado mais y ao quadrado, tá? Que ficava abaixo. Aí, convertendo aqui, lembra que x quadrado mais y ao quadrado em coordenadas cartesianas, polares, é r ao quadrado, tá? Então, isso aqui é a equação do paraboloide em coordenadas cilíndricas que a gente converteu, tá? E, gente, não vou embora não, que tem muito aviso ainda para dar para vocês. E em coordenadas, por fim, a gente vai resolver a última em relação a θ, tá? Que é ela integral. O que tem aqui de θ? Cosseno de θ, seno de θ, tá? Que é constante, então repito a constante. Integral de seno de cosseno de θ é seno de θ. E a integral de seno de θ é menos cosseno. E agora a gente vai aplicar nos limites de integração, que é de 0 a π sobre 2, que estava no primeiro octante, tá? E é só substituir aqui seno de π sobre 2, que vai dar 1, cosseno de π sobre 2, que vai dar 0, e depois aqui, que vai ficar 0 e menos 1. Aí, fazendo as continhas, a gente obtém esse resultado aí. Ok? Ok? Tranquilo isso aí? Mas acho que não vai dar tempo de... Não vai dar tempo de fazer mais uma. Vou deixar, então, para vocês fazerem em casa. Até porque vocês agora vão estudar, né? Até a nossa prova é só estudar. Então, vamos ver isso aí. Determinar o volume do sólido, que é limitado pelo cone e abaixo da esfera. Então, pensa aí uma casquinha de sorvete com sorvete. Então, gente, limitado pelo cone, tá? Então, a região fica dentro do cone, mas esse cone vai embora, né? Claro que é uma superfície infinita. Aí tem uma esfera limitada. Aqui, ó, você tem o cone, ele diz que ele é limitado pelo cone, tá? Então, é a região que está falando dentro do cone. Mas aí, superiormente agora, ele vai limitar pela esfera, tá? Então, a gente está falando desse pedacinho bem aqui, tá? Então, primeiro eu vou identificar o Z, de onde ele vai, valor final, valor inicial. E depois eu vou projetar no plano XY. Tá? Eu vou fazer a interseção e projetar essa interseção no plano XY para eu determinar a região D, né? Claro que vai ser esse círculo projetado no plano XY. E a gente quer calcular, então, o volume desse sólido aí. Levem essa para vocês fazerem em casa. Gente, alguns avisos para dar para vocês.
Bom, hoje a gente então encerra nossas aulas expositivas. Quero agradecer muito, tá? Foi um prazer ter ficado esses 4 meses aqui com vocês. E na quarta-feira, então, os avisos agora de... Anota aí na sua agenda. Vamos ver aqui o slide, gente. Na quarta-feira, nossa terceira avaliação. O que vai ser cobrado? Conteúdos da aula 18 até a 24, tá? A prova tá fácil, tá dentro daquilo que a gente viu, tá? Só estuda que você vai tirar um 10. Posso pedir um presente de Natal para vocês? Por favor, tira 10 nessa prova. Na quarta-feira, o slide, por favor, nós temos o slide para a gente ver as datas. Na 23 de dezembro, vai ser que já é na sexta-feira a segunda avaliação, tá, gente? Como o prazo é curto, então, a partir de hoje, que horas, Júlia, já está aberto para entrar, já está aberto para você fazer a solicitação da segunda chamada. Mas não deixa não, se você tiver com saúde em condições, vem fazer a primeira avaliação. E nossa avaliação final, prova substitutiva, no dia 28 de dezembro, teremos a prova substitutiva. Qual é o conteúdo da prova substitutiva? Notas de aula de 1 a 24, tá? E posso fazer um convite para vocês? Vamos estudar, gente, e ser feliz, tá? Então, muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada por tudo e até na quarta-feira.